Pessoal, boa tarde a todos, então. Hoje é um seminário especial, né, porque tem vários convidados. Então, agradeço a todos que compareceram aqui ao convite do Fábio para trabalhar e pensar um pouco nossos estudos com a ayahuasca, no princípio, mas com potenciais interessantes. Eu também queria agradecer aí todo mundo, até fiz a postagem no grupo, não sabia que ia vir tanta gente. Eu já venho comentando com todo mundo essa questão de dose, essa questão de pesquisa, então legal. Eu já apresentei algumas pessoas, mas quem não sabe, não vou falar o nome de todo mundo, mas eu vou falar de algumas pessoas. O Natan tem um centro em Foz, então quem quiser consagrar, a Luciana, a Rabi, o pessoal do Grupo Semente também, então quem se sentir no coração. Também queria agradecer o Geraldo. O Geraldo foi a pessoa... Primeiro eu fiz o contato com o Rabi para solicitar a ayahuasca que a gente tem hoje aqui na Unila, que foi doada para a Unila. E depois o Rabi comentou com o Geraldo e foi através do Geraldo que essa ayahuasca chegou até aqui. Agradeço também. Daí acho que depois, não sei se você quiser comentar também do trabalho do pessoal de onde veio. Eu até na última apresentação o Rafa falou alguma coisa sobre um histórico da cannabis e como foi feita, até onde chegou, né? Então, na hora de selecionar o trabalho para apresentar, esse daqui deve ter sido o quarto ou quinto trabalho que foi apresentado com dose. Então é um trabalho mais antigo, apesar de ser de 2001, então não é tão antigo, mas ele, se a gente fosse pensar nos trabalhos com a ayahuasca, a gente está falando de dosagem de 2001, então eles são muito recentes. Então são os efeitos subjetivos e tolerabilidade da bebida psicoativa sul-americana, a ayahuasca, em voluntários saudáveis. Basicamente a apresentação, eu vou fazer mais uma leitura do que uma apresentação, e aí eu deixo aberto aí para vocês comentarem conforme foram aparecendo alguns dados, algumas coisas, porque acho que a ideia mesmo era que vocês viessem para enriquecer essa apresentação e essa discussão de efeitos subjetivos e a tolerância de cada um em relação a como que a gente experimenta a ayahuasca. Então o autor principal é esse Jordi Riba. Ele tem até um trabalho publicado em 2018 como coautor, ele deve ter uns 12, 13 trabalhos publicados em dosagem. Eu fiz um levantamento rápido sobre os trabalhos com dosagem em humanos, a gente tem em torno de uns 37 trabalhos, então ele tem quase que um terço dos trabalhos ele participou nessas dosagens. E esse James C. Calloway, ele foi um cara que fez talvez a primeira dosagem no sangue. Então ele conseguiu dosar a ayahuasca, depois ele dosou no sangue. Então o primeiro trabalho seria dele e eles fizeram esse trabalho em conjunto. Eu sempre gosto de começar separando título, objetivo e conclusão para ver se eles estão em acordo. Então assim, o título é bem simples, efeitos subjetivos e tolerabilidade. O objetivo é um ensaio clínico controlado com placebo e ayahuasca, em que foram avaliados os efeitos subjetivos e a tolerabilidade de três diferentes doses de ayahuasca em voluntários saudáveis. E ele conclui que a ayahuasca induziu um estado modificado de consciência no qual os efeitos estimulantes e psicodélicos estavam presentes e aumentaram de forma dependente a dose. Métodos. Então eles começaram desidratando o chá. Então 1 grama do material utilizado tinha 8,33 miligramas de DMT, de armina tinha 14,13, armalina 96 e THH, que é tetrahidroarmina, 11,36. O chá original que eles receberam, que foi da UDV, tinha de DMT 0,53, armina 90, armalina 0,6 e THH 72. Na verdade a gente está com essa questão mesmo de saber qual que é a dose ou a proporção mais otimizada, né, entre o DMT e as arminas, né? Se tem que ter muita armina, se tem menos armina. E se sabe o efeito específico da armina? Mais pra frente a gente vai mostrar algumas coisas, porque os primeiros estudos foram feitos com a injeção de DMT intravenoso. Então não foram com a ayahuasca. Então os efeitos apenas de DMT, você consegue ver que tem menos efeitos colaterais e menor duração. Basicamente é isso daí. Então subentende-se ou pode-se imaginar que muitos dos outros efeitos são graças às arminas, aos alcaloides. Alguns não. Eu vi um trabalho falando das arminas para Parkinson.
né? Porque eles também, eles também trabalham no centro das monoamina oxidases. Mas a ayahuasca, o ator principal é o DMT. Eles utilizaram 3 doses crescentes porque eles não falaram qual dose eles iam tomar. Então era em cápsula, tá? E havia uma cápsula de placebo, que era só lactose. E as seguintes doses foram utilizadas, foram 0,5, 0,75 e 1 miligrama por quilo, ml por quilo. Então, assim, a gente, em muitos lugares não se usa por quilo. É quase que uma dose padrão para todo mundo. E lá é uma dose por quilo. E 3 concentrações. Mel, né? Daí eu fiz essa brincadeira, porque esse daqui é um copo que a gente mais ou menos usa para tomar. Um copinho desse daqui tem 100 ml, eu nunca soube direito quanto tem, mas tem 100 ml, segundo o Google. Então, se uma pessoa de 70 quilos for tomar 0,5, ele teria 70 ml desse copo aqui, que daria mais ou menos aqui assim, ó. Uma pessoa que tivesse que tomar 0,75 é um copo até a boca e mais um fundinho de copo. E uma pessoa na dose alta seria um copo meio, né? Uma pessoa. Então, porque isso para mim é uma das coisas que eu acho mais polêmicas, né? Porque eu já pedi de vários lugares a medicina, daí te mandam 5 por 1. Você vê que a concentração é totalmente diferente. Sim. Aí você pega e serve, sei lá, a pessoa tem, tem 54 quilos, né? Um pouco mais de meio copo. E eu acho que tem muito a ver também com assim, tem vários outros fatores espirituais, energéticos que também envolvem, né? Mas, psicológicos, várias coisas. Mas essa questão assim da dose eu acho que é muito relativa mesmo. Eu acho que sempre tem que fazer a dose de experimentação, né? Eu reforço também que também tem a questão do quão acostumado a pessoa está em tomar ayahuasca, porque já tivemos experiências onde a gente tomou medicina com pajés, né? Eu tomei várias vezes com pajés, onde eu tomei um risco daquele copo ali e eu fiquei 10 horas na coisa, né? E tem casos onde eu já tomei um copo inteiro e não aconteceu nada. Então, eu acho que tem muita ciência ainda aí para... É que não tem uma relação exata entre volume e concentração. O que faz o efeito é basicamente o DMT e as aminos. Então não quer dizer que está cheio, que tem DMT. Uma outra crítica a isso aqui, biologicamente, essa dose 0,5 e 1 é praticamente a mesma. Os estudos, quando trabalham com diferentes doses dependentes, trabalham com estado de 10. Ou no mínimo de 3, né? Ou seja, esse 0,5, 5 e 50 talvez, ou 0,5, 5,5 e 5. Então, num sistema biológico, 0,5 e 1, muitas vezes você não vê diferença entre os efeitos dentro do sistema todo. Né? Diferente se você for trabalhar numa célula, no vitro é o dobro, mas no humano, muitas vezes isso não faz diferença, nem no animal faz diferença. Então, é uma crítica minha, pessoal, que trabalha com farmacologia com doses mais espaçadas, para realmente você conseguir ver diferença entre uma dose e outra. E aqui essas doses são próximas, quase que iguais, na verdade. Então eram apenas 6 voluntários masculinos com experiência prévia. É um ensaio simples, clínico simples, controlado, porque eles tinham essas doses diferentes e eles não sabiam qual dose eles iriam tomar. Iniciava o trabalho às 8 da manhã, todos em jejum, fizeram amostra de urina e de sangue. De sangue eu não coloquei porque ele não publicou os resultados das amostras de sangue. Então as cápsulas, na verdade assim, eles preenchiam alguns questionários, depois eu vou falar sobre esses questionários, e aproximadamente às 9 horas começavam. Eles tomavam o comprimido ou a cápsula com mais 250 ml de água. E eles permaneciam sentados numa cadeira, numa sala silenciosa e pouco iluminado, sem nenhuma música. Meu pai do céu. Parabéns pra eles. Foram 4 doses por 4 finais de semana. Ficava falando ambiental, Meus parabéns pra esses 6 caboclos. Basicamente eles usaram 6 questionários. Então o primeiro é esse Addiction Research Center Inventory, para avaliar os efeitos subjetivos de drogas. Como foi, historicamente foi um dos primeiros trabalhos, ele pegou esse questionário que ele compara efeitos, sintomas
de diferentes drogas, e ele deu esse para o pessoal da ayahuasca. Daí eu mostro os resultados ali depois. Uma escala de avaliação de alucinógeno, que foi feito para o DMT sintético, que foi injetado, então os efeitos eram muito mais fortes. E talvez nessa escala também não avalie um pouco mais dessa questão do tempo, né? de maior tempo, dessa parte mais reflexiva, porque ele foi feito para o DMT sintético intravenoso. Ele utilizou escalas visuais analógicas, que, para quem não conhece, ele só faz uma linha de 10 centímetros e ele pergunta, né? Faz algumas perguntas. Por exemplo, nesse caso ele pergunta intensidade, de 0 a 10. Daí ele marca, depois ele mede quanto que teve ali, que ele marcou, para saber esse resultado. Variáveis cardiovasculares, a pressão arterial e a frequência cardíaca, efeitos disfóricos somáticos, que foi alterações no corpo, e relatórios verbais. Resultados. Então, a dose de 5 miligramas de peso corporal provou ser psicoativa em 5 dos 6 voluntários. Um dos voluntários achou que era placebo. Ele tomou uma pastilha de açúcar. Agora que eu entendi, todos tomaram 0,5, depois na semana todos 0,7 e todos 1. Na verdade eles não sabiam qual seria a sequência, mas ele deu a sequência igualzinho para todos eles. Deu 0, 5, 7 e 1. 0, 5, 0, 7 e 1. As doses de 0,75 e 1 de DMT por peso corporal foi corretamente identificado como substância ativa por todos os participantes. Aqui eu vou dar um salto em relação à discussão e a outros resultados, porque nos relatórios verbais, ele lá atrás, no final do trabalho, ele escreve assim: um voluntário experimentou uma breve, mas intenso estado de desorientação na dose média. Vale ressaltar que esse voluntário teve a menor quantidade de experiência com a ayahuasca, tendo-a consumido antes do estudo em apenas 2 ocasiões. O apoio verbal foi suficiente para dar um suporte durante a crise temporária, mas ele ficou com um sentimento geral de insatisfação em relação à experiência e retirou-se do estudo. Queimou a largada. Daí assim... Queimou a largada. Daí lá na frente eu discuto um pouquinho mais, porque ele fala sobre essa questão subjetiva e a tolerância em relação à dose. Tá? Então nesse questionário sobre anfetamina, LSD, benzedrina, morfina, benzedrina, pirexil, que é um homólogo, eu peguei no Google, tá? Não sabia o que era isso, homólogo sintético do THC, o pentobarbital, clorpromazina álcool, que é um antipsicótico. São 550 itens, e cada item desse daqui, ele varia mais ou menos assim, ó. Ele tem itens verdadeiros e itens falsos, né? Daí a pessoa tem que responder sim ou não. Eu tenho uma sensação agradável no estômago, sinto que seria mais popular com as pessoas hoje em dia, sou mais sensível que a maioria das outras pessoas, eu me sinto sonolento, eu estou mais cansado que o normal. Só que são 550 perguntas que eles tinham que responder. Você chega a responder na força? Não. Não, esse era no começo e 4 horas depois. Então tem alguns itens falsos. Sinto-me um pouco culpado porque enganei os outros. Sinto-me mais claro do que sonhador. Eu estou sempre enjoado como um bêbado. É difícil saber o que esperar de outras pessoas. Sou mais sensível à minha aparência. Ô Fábio, mas esse aí era usado para pessoas que usavam todas essas outras substâncias, era isso? Que na realidade o que eu entendi, tá, não está descrito, porque como foi um dos primeiros trabalhos com a ayahuasca, ele quis comparar os efeitos da ayahuasca com outras substâncias. E esse questionário avalia os efeitos relatados com o uso de outras substâncias, é isso? Então o que ele fez, por exemplo, nesse caso aqui? Esse daqui é antes de tomar a dose, esse daqui depois de tomar a dose. Esse daqui são placebo, 0,5, 0,7 e 1. Daí, pelas respostas de anfetamina, ela pode ser negativo também, porque tem os efeitos negativos, os efeitos falsos, os efeitos verdadeiros e efeitos falsos. Para a anfetamina, as pessoas que ingeriram a dose pequena de ayahuasca responderam até 4. Entendeu? Então ela é similar aos efeitos da anfetamina na dose baixa, na dose média e na dose alta. Mas acho que é mais ou menos isso que ele quis provar. Que tem algum efeito parecido com a anfetamina.
tem um efeito parecido com o LSD. Um questionário como esse, ele funciona mais ou menos assim. Quantitativamente, se você chega para um cara e fala assim, né, para um pesquisador, fala assim, quanto que isso parece com LSD? Daí se ele olhar esse gráfico aqui, ele fala, ó, nessa dose, ele se assemelha, eu não sei exatamente aqui, mas ó, ele pode falar, numa dose baixa, 3, numa dose média, 3,5, entre 3 e 4, entendeu? Se o cara falar, qual que é a semelhança com o LSD? Então, numericamente, ele pode responder. Na escala A de escala qual seria uma? É 10? É de 0 a 10 a escala? Essa é uma boa pergunta, porque eu não vi o máximo da escala. Eu não peguei esse resultado com alguém que tinha usado LSD, porque provavelmente também tem. Aqui embaixo, quando aparece negativo, é porque as pessoas assinalam itens falsos para essa substância. Tá? Mas aqui, ó, então esse daqui também tem uma questão do gráfico, né? Como a gente sabe que na dose média uma pessoa desistiu, então eu não sei se parte quando que eles incluíram essa pessoa e quando eles excluíram essa pessoa. Porque para essa pessoa provavelmente tudo foi alto, as intensidades, a experiência. Então eu não sei se por isso que em alguns momentos aqui na dose média dá um pico. E aí na dose alta essa pessoa não participou. E também não sei se na dose baixa eles levaram em consideração essa pessoa que não sentiu nada ou elas excluíram. Ele não comenta, né? Sentiu ou se incluiu. Ele não comenta. Só fala aqui. Porque fazer diferença para uma pessoa só assim. Sim. E aí faz sentido que o Nascimento comentou sobre a distância entre as doses. Porque como elas não são tão diferentes, ficou tudo muito parecido. E outro erro que eu não sei se posso chamar de erro, mas é que ele não coloca essas colunas com o mesmo número. Então aqui é 3,5, aqui é 6. verdade. Então tem vários gráficos que ele coloca e você acha que é parecido, mas não é parecido, ele é bem diferente. Tá? Então ele tem aqui o grupo com morfina, tá vendo? Ó, que ele dá mais alto. O antipsicótico. A barra cinza é... A barra cinza, essa aqui é antes e essa aqui é depois. Obrigada. Então, Quanto mais as barras cinzas estão para cima, quer dizer que tem mais respostas positivas. Mais a ver com comparando com outra substância. É apenas um comentário que eu percebi que ele poderia ter demonstrado quais dessas perguntas eram mais positivas em relação à ayahuasca e quais eram mais falsas. Então, já que ele coletou, apesar de ser 6 pessoas, como foram 4 vezes que eles fizeram essa vivência com a ayahuasca, então seria quase 24. E são 550 itens. Então ele poderia separar e falar, olha, esses itens são mais comuns para a ayahuasca. Todas essas, não sei se eu entendi bem, todas essas pessoas, elas realmente tinham experimentado todos os efeitos desses outros princípios ou é só uma comparação de respostas e já tem estudos desses efeitos? Não. Na verdade, esse estudo, esse questionário não foi feito para ayahuasca. Não é de ayahuasca. E aí tem essas perguntas. E cada um assinalava essa resposta. Ele nem sabia do que era, entendeu? Ele sabia que era em relação à droga. E aí depois ele compila. Esse comparativo com cada uma dessas substâncias, tipo o LSD ou outro? Como historicamente ele foi um dos primeiros trabalhos a serem publicados com a ayahuasca, eu acredito que ele quis fazer esse comparativo com as outras, para que as pessoas entendessem o que elas estão sentindo. Então olha só, parece um pouco com LSD, parece um pouco com anfetamina, com morfina. Também, de repente, às vezes pode ser uma sugestão também da pessoa relacionar com o que é mais próximo do que ela tenha experimentado. Sim. Tem uma sensação assim de tortura, ou de desdobramento, quando eu estou bêbado, ou quando eu estou também é sensação. Mas pelo que eu entendi, a pessoa tomou ayahuasca e respondeu o questionário de 550 perguntas. Eu não sabia que elas estavam relacionadas a outras perguntas de outras substâncias. Mas se a gente ir pelo estudo dele, né, no LSD ele está fazendo uma escala de 0 a 6. 0 a 6. Né? Então está comparando nessa escala em relação a esse tipo de substância. Na benzedrina ele está usando a escala de 0 a 3,5. Então, sim. Dá para se entender isso, né? Sim.
Talvez, mas talvez, por exemplo, essa escala da Bernardina vai até 10, dificilmente uma escala vai até 3,5. Ele cortou em 3,5 para ficar o gráfico mais bonito, mais apresentado. Talvez é porque não atingiu Talvez mais vá até do que 20, isso, né? e aí se fosse deixar até 20, ia ficar bem pequenininho e só aumenta. Esse é o problema realmente, também porque não há como, por exemplo, o LCD talvez vai ser mais parecido. Como são escalas diferentes, não há nenhuma forma de comparação entre uma e outra. São escalas diferentes. Então não dá para dizer que ficou mais LCD ou mais vitamina, porque são coisas distintas e perguntas distintas. Daí tem uma escala de avaliação de alucinógeno, né? Que é essa Hallucinogenic Rate Scale, que é um questionário auto-aplicável desenvolvido pelo Dr. Rick Strassman e colaboradores em meados da década de 1990 na Universidade do Novo México, visando avaliar a amplitude de efeitos psicológicos decorrentes da DMT sintética, para o qual foi originalmente concebido, e vai de uma escala de 0 a 4 e são 100 perguntas. Essas aqui são algumas das perguntas que tem. Você se sentiu como em movimento, caindo ou voando pelo espaço? Daí seria de 0 a 4, é 0, 1, 2, 3, 4. De modo nenhum, levemente, moderadamente, muito, extremamente. Você se sentiu afastado, destacado, deslocado do corpo? Náusea ou enjoo? Sentiu que estava compreendendo os sentimentos dos outros? Então são 100 perguntas relacionadas com isso. Eu já li algumas vezes esse questionário, porque eu até coloquei nele no site. Ele é bem cansativo, assim, de se responder. Então, assim, eu fico imaginando esse de 550. Então, antes de fazer o trabalho, eles tinham que responder 650 perguntas. E depois também, mais 650. E era uma e depois. Isso aqui já posso passar. Então... Fábio, esse daí já é mais voltado à ayahuasca. A ayahuasca intravenosa e só DMT. Então, assim, uma das... Mas o questionário é para qualquer droga que causa alucinação. Daí como ele foi... Na época, quando esse Dr. Strassman ele montou o questionário, não existia nada específico para ayahuasca. Então ele deve ter coletado... Eu não peguei o original de como ele foi desenvolvido. Ele deve ter pegado vários sinais e sintomas, né, e relatos, e aí ele fez 100 perguntas. Você faz isso? Ele foi coletando várias informações e colocou tudo junto, e aí ele subdividiu isso em 6 categorias, que é afetar, cognição, e aí eu vou te mostrar as outras, né? E aí com cada dose, placebo, 0,5, 0,7 e 1, tá? Reflete as respostas emocionais e afetivas. Esse aqui também tem de novo essa questão da escala, tá? A escala vai de 0 a 4. Cognição, reflete as modificações em processos de pensamento ou conteúdo. E uma das coisas que ele queria falar, que a gente também discute bastante, é essa questão da dose dependente. Quanto mais forte a dose, mais coisas você vai sentir ou não. Tá? Mas aqui, ele mostra que sim. A gente está falando de 6 pessoas, sendo que no primeiro, na dose mais baixa, um não sentiu, e na dose média um desistiu. Então eu acho que não tem uma regra muito assim, eu acho que tem 2 exceções aí. Mas o ambiente de controle dele é muito diferente, né? Já não tem comprovado nos estudos que o ambiente influencia completamente a experiência, né? Sim. A questão aqui ninguém sabe Como? Mas tirar o ambiente muda tudo. Da intensidade e percepção. Da intensidade é até interessante, porque eu acho que aqui, nesse... Uma dúvida. Essas escalas, quanto maior a pontuação, é uma avaliação em que sentido? É bom, é ruim? Por exemplo, na questão da afetividade dos outros, né? Sim. Na afetividade e da cognição. Aqui seria 0, 1, 2, 3, 4. Então se tiver em volta de 2 é levemente moderadamente. Em volta de 3 é muito. E o 4 seria extremamente. Tá? Olha aquele exemplo ali, ó. Então, quanto mais alto, mais intensos são os sintomas. Sentiu que estava compreendendo os sentimentos de modo nenhum, lentamente, extremamente. Mas que nem põe nos gráficos lá. O primeiro é que ele avalia a parte da cognição, né?
Daí dentro dessas perguntas, ele fez categorias. Isso daqui está mais relacionado à cognição. Daí a pessoa não sabe que ele está respondendo em relação à cognição. Não está avaliando uma função cognitivo específica. É como se são tivesse um campo específico de algumas capacidades. Exatamente, isso aí. Rapidinho, ele diz quanto tempo depois que ele aplicou o questionário? 4 horas depois. 4 horas. 4 horas depois. Então tem sinestesia, os efeitos, reflete aspectos somáticos, a volição, que reflete a capacidade voluntária de intencionalmente interagir com o seu eu ou com o ambiente. O que é isso de sinestesia? As sensações físicas, né? Somático seria corpo, né? O que ele está sentindo no corpo. Depois ele aplicou as escalas visuais analógicas, né? Os efeitos psicológicos provocados pela ayahuasca foram medidos por meio dessa escala visual analógica, que é essa linha de 0 a 10, e cada um ia anotando. Então ele colocou qualquer efeito, que significava algum efeito físico ou psicológico, bons efeitos, se ele estava gostando, se ele estava se sentindo embriagado, ou tontura ou vertigem, estimulado, o aumento de pensamento, e alto, que na verdade é do inglês, né, que é high, que é o efeito psicológico positivo, né? Elevado. E aqui eles foram administrados antes, 15 minutos, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 minutos. Nossa. Deve ser uma cortina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Mas agora os gráficos são legais. Graças a esses 6 caboclos aí, a gente tem um gráfico desses. Então aí tem ali as doses. Só reforçando, essa pesquisa foi feita através de cápsula. Cápsula. Não. Oi? Foi por cápsula. Foi cápsula, ingerido. Cápsula mais 250 ml de água. Tá. Daí aqui em redondo é o placebo, o quadrado é o 0,5, o triângulo, deixa eu melhor fazer assim, né? O triângulo 0,7 e o losango 1, o outro quadrado, enfim. Então ali você já consegue ver no gráfico algumas diferenças no decorrer do tempo. E esse é qualquer efeito. Então ele relata que os efeitos somáticos iniciais da ayahuasca apareceram entre 15 a 30 minutos, o que se traduziu em aumento da escala visual para qualquer efeito. Eu aproveitei o gráfico lá de cima, né, e trouxe ele para baixo para ver se ele representava um pouco do que se os dois questionários eles se cruzavam. No trabalho ele não fez isso, mas ele poderia ter utilizado isso para dar mais validade para a escala visual que ele implementou, porque não tinha nenhuma escala, então essa escala ele fez de forma independente. Então eu coloquei aqui que ele vai entre 2,5 a 3 e a escala vai até quase 7. Assim. Então aquele outro questionário seria um resultado geral e esse daqui específico por tempo. Mas em todas as doses não podia ser tipo 90 minutos, 1h30 é o pico de tudo. É o pico. A gente tinha visto também aquele do efeito bifásico e ele separou os efeitos porque ele mediu pelo sangue o DMT e as aminas. O DMT sempre tem um pico mais alto ou mais rápido do que as aminas. E as aminas se mantêm mais tempo do que o DMT. Eu acho mesmo a parte mais forte assim, do achar é quando dá mais ou menos 40 minutos. 30 a 40 minutos é que eu sinto mesmo o efeito mais forte. Depois que passa isso, já baixa. Que isso deve ser o pico do DMT, né? Leva meia hora para você ter absorção. Quando dá 30 minutos, 40 minutos, tem que no alto nível. Depois ele é baixo. Então, 50 minutos. Mas aí eu acho que é de pessoa para pessoa, né? Porque. Eu não sei se a pessoa toma muito, né? Não é só isso. É realmente. Eu tomo 4 vezes por semana, eu acho. Tem a resistência todo dia, mas eu acho que tá muito relacionado de pessoa a pessoa. Porque. Pelos relatos, a gente observa que com as nossas próprias experiências, tem vezes que eu entro no ápice do estágio da força, né, que a gente chama, 2, 3 horas depois. Né?
já vi relatos de pessoas entrarem na força depois que todo mundo saiu da força, ela não tinha entrado na força. Em relatos onde as pessoas não tiveram nada. Eu já tive experiência de também várias aparece dias, né? Mas assim, Quando você entra na força, sai para baixo, depois você eu acho que oscilando um pouco. Acho que isso depende também de como está o seu corpo, né? Se você comeu, o que você comeu, quanto tempo antes, como que está diluído o chá, o acho que suco, são tá? muitas coisas que Tem fatores aí influenciam. que O vai lado energético, assim, que a pessoa está, né? A vibração, tipo, né? Emocional que ela está, né? Todas as ferramentas que ela tem para auxiliar ela nesse processo. Tipo, uma pessoa que já medita, que respira, que tem autoconhecimento, que se observa, né, que tem confiança com essa pessoa que está perto, que está guiando. Então, são muitos aspectos, eu acho, que influenciam, né? Uma particularidade desse estudo que foi feito de manhã cedo e todo mundo de jejum. Então, assim, estava todo mundo de jejum. Mas assim, o que uma das coisas que eu acho que dá pra gente dizer disso aqui, de fato, eu acho que tem todas essas variações mesmo. Até quando você vai comparar um indivíduo com ele mesmo, em diferentes situações, você vai ver muita diferença. Agora, o que eu acho que dá pra gente dizer aqui é o seguinte, que essas respostas que essas 6 pessoas tiveram, exceto aqueles, os dois, né, dos extremos ali, que foi uma resposta desproporcional, a princípio ela está de acordo com o que se espera, que quanto maior a dose, proporcionalmente você vai ter mais efeitos. É claro que eu acho que se a gente pegasse outras sutilezas como essas, de alimentação, de como a pessoa estava, de como era o ambiente, talvez fazendo outras comparações a gente conseguisse verificar outras diferenças. Mas eu acho que essas escalas elas não avaliam essas sutilezas, porque é só assim, teve um efeito, não teve, sim, e extremo. E que, na verdade, a pessoa escolhe com aquilo ali. Ela, na verdade, ela não descreve detalhes da experiência, né? Então, eu acho que é isso que experiência. Exatamente. Ela coloca a experiência naquilo ali. Então, eu não sei aí, mas eu acho que, a princípio, é isso. Você vê a experiência crescente ali e deu, sem tantos outros detalhes que a escala não tem capacidade de avaliar. Eu concordo com a Fabiana, porque apesar de ser 6 pessoas, mas mesmo sendo poucas pessoas, você conseguir fazer um gráfico, ser uniforme assim com a dose, é bem difícil. Então o que eu tiro também um pouco de conclusão é exatamente isso. De forma geral, é dose dependente. Quanto mais forte a dose, mais forte a viagem. E assim, vão ter as suas exceções. Eu tenho não é uma objeção, mas eu tenho uma ressalva, é que depende muito da onde foi feito o cozimento daquela ayahuasca, porque realmente a quantidade, a minha concepção, não está sempre relacionada a dosagem. A quantidade, a dosagem está relacionada ao efeito, porque a gente já tem por experiência de tomar pouco e ficar muito tempo em força e tomar muito e não ficar nada. E a outra coisa é uma diferença. Às vezes tinha uma concentração maior, pode ser um mel, pode ser um mel. Tomar pro mel e tomar aí tem que se fazer realmente entender qual entender cientificamente qual é o tamanho daquela concentração, né? Porque Exato, aqui ele tenta isolar, sempre vão ser vários fatores que vão envolver tanto a tua percepção, o teu uso anterior, o teu ambiente, se você comeu ou não, com a alimentação, o teu fluxo gastrointestinal, aumenta a absorção, reduz a absorção, né? Mas ele tenta eliminar algumas variáveis, todo mundo está igual, está em jejum, com a dose igual, então ele tenta eliminar várias variáveis para tentar fazer algo mais padrão. E aí ele consegue ver se tem dose dependente. Mas na prática é o que você fala, né? São tantas variáveis, impossível você mensurá-las, e por isso que os efeitos podem Só ser que distintos. talvez a experiência seja mais outras variáveis dependentes do que dose dependente. Também, tem variáveis sim. que excluiu, né? O próprio ambiente, que aqui não tem música nenhuma, né? É outra A variável. resistência, a experiência. Que eu acho que assim, não dá para não dizer que a dose não faz diferença. Aqui a dose faz diferença. E isso é verdade mesmo. Agora tem que lembrar assim, todas essas pessoas tomaram a mesma medicina ali. Mas não teve variação. Agora, se a gente desse diferentes em ambientes diferentes, certamente a gente não ia conseguir publicar, porque a gente não ia chegar Mas indo nesse princípio, a gente já teve casos onde todo mundo tomou a
quantidade de dose, né? Passou o mesmo tempo junto e teve pessoas que tiveram todos os efeitos, só um pouquinho, tiveram todos os efeitos e pessoas que não tiveram efeito nenhum. Sim, totalmente possível, porque aí depende de A várias consciência da pessoa, como ela deixa essa força, a gente chama força, né? Esses elementos trabalharem no corpo dela, né? Que se você tem uma resistência mental, emocional, alguma coisa, você vai bloquear de alguma forma esse trabalho, né? Esse processo dentro do corpo. O que eu me pergunto também, isso daí para mim era meio óbvio, né? Quanto maior a dose, maior os efeitos. Mas e a assimilação disso? Porque eu, por exemplo, se eu tomo uma dose muito grande, eu abro demais. Daí nem eu consigo entender o que está acontecendo. Qual que é a positividade de meter uma dose gigante e como você está absorvendo essa informação que foi tão expandida? Só um comentário, eu acredito que, só antes comentando essa tua intervenção, assim, dependendo da dose, se é muito elevada, e mesmo que a gente não compreenda naquele momento tudo que está acontecendo, eu acredito que a gente vai compreendendo depois. Eu acho que a coisa vai... Mas só para comentar a outra questão ali que o Rabi comentou, Rabi, eu entendi o que o Fábio quis dizer. No geral, isso aqui, nesse estudo aqui, se comprovou que no geral sim, a dose faz efeito. Agora a gente não pode esquecer que tem outros fatores também que tem que ser analisados, e nas nossas experiências práticas a gente percebeu que às vezes aconteceu de isso não bater. Por quê? Porque de repente eu acredito que os outros fatores do ambiente, do psicológico da pessoa, da energia, da consciência, uma série de questões, aconteceu essas exceções que você trata. Mas eu acho que no geral tem sentido o que o Fábio está colocando, que no geral sim, a dose, a princípio ela faz efeito, ela diferencia. Mas as outras intervenções, às vezes, elas podem ser maiores que a dose não consegue ter esse efeito. Eu concordo. Eu acho que é só um lance farmacológico mesmo, né, cara? E acho que tem todo o fator ambiental, de música, o processo da pessoa antes de chegar até a experiência, que vai contar muito também. Tudo bem, mas tá certo, quanto mais a gente toma, a gente quer prova disso, né? Existe. Mais os efeitos são maiores. Mas eu sei que tem todos esses fatores relevantes aí, além da quantidade, mas o fato é que a gente pode ter 10 pessoas nas mesmas condições, em jejum 10 dias lá se preservando, e aí vai todo mundo tomar, basicamente naquela mesma percepção, todo mundo se preparou e acontece de 3, 4 pessoas não teve efeito nenhum. O placebo ele tem um grau de resultado. A pessoa colocou uma pílula de farinha, de açúcar, de leite em pó, e ela reagiu àquele açúcar. Então tem um efeito placebo. Não tem um efeito placebo, tem a parte positiva e tem a parte negativa. Se o cara tiver na mente aquilo não vai bater, tudo mais não vai bater. Como se tivesse vai bater, vai bater. Vai bater, bateu. Justamente isso que eu estou colocando. Sugestionamento mental mesmo. Só contar uma coisa aqui, Fábio, só contar por exemplo, da intenção também da pessoa. Uma vez a gente tomou medicina e tinha um amigo meu que queria conhecer porque ele queria montar um negócio para ganhar dinheiro, para fazer os turistas tomar e não sei o que, e ganhar dinheiro com aquilo. Aí, todo mundo tomou, mas esse cara tomou e não sentiu nada, absolutamente nada, não aconteceu nada. Não é digno. Então, pode ser, né? Então assim, tem muito da intenção também da pessoa. Né? Esse fator medo da pessoa, muitas pessoas vão com medo. E agora tem pessoas que foi consagrado lá com a gente, tipo, não senti nada a primeira vez. Não teve visão, não senti nada. E na segunda vez que a pessoa está relaxada e entrar com volta. Mas é isso que eu estou colocando. A gente já teve experiência onde todo mundo se preparou, estava todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo preparado, consciente, já tinha tomado, né? E não teve efeito nenhum. Agora, isso, eu estou pensando aqui comigo, isso é um outro trabalho, né? Na verdade, se você vai entrevistar todas essas pessoas e vai fazer um outro tipo, não vai usar uma escala, vai usar uma escala e vai fazer outras perguntas, aí de repente você pode buscar outras informações. E às vezes, que aí é aquela situação, você não acha, do ponto de vista científico, nada que explique. Aí, sim, isso aí já é além da ciência.
é muito rápido, porque então, muitas vezes tipo, a gente consagra 30, 40 minutos quando chega o ápice da força, faz a limpeza, vomita e a força continua igual, não abaixa. Será que o corpo absorve muito rápido o DMT e mantém? Porque eu já vi gente vomitar com 10 minutos no chá e ainda na força. Essa é uma boa questão mesmo, porque quando a pessoa vomita, né, teoricamente ela tirou o chá. Teoricamente. Mas às vezes você vomita e não é o chá. Não é o chá. Mas às vezes. Mas quanto de chá sobrou, né? Não, mas há uma questão sobre o vômito, talvez, que o nosso centro de vômito, que fica no sistema nervoso central, é ativado por serotonina, que o DMT faz a mesma coisa, muito parecido. Então, pode ser que não tenha nenhuma irritação gástrica, o DMT chega no cérebro e aí no cérebro dispara um vômito, sendo que talvez você já absorveu todo o chá e não tem mais chá realmente. Então, não é só irritação gástrica, Só fazendo mais um comparativo daí com outras substâncias, é muito difícil, por exemplo, a gente colocar 10 pessoas aqui para fumar maconha ou para fazer uso de cocaína ou fazer uso de LSD e a pessoa não sentir nada, como acontece, por exemplo, com a ayahuasca. Né? Se a gente der a mesma dose de cocaína, de maconha, todo mundo usar a mesma quantidade, as 10 pessoas. Eu fiz essa pesquisa. Eu acho que de 0 a 10 a possibilidade de que ninguém sinta nada é muito baixa. É que tem uma coisa interessante que a gente pode começar a utilizar, é você, ao invés de perguntar para a pessoa foi bom, você pergunta de 0 a 10. Quanto que você acha que foi? E aí tem uma coisa que nesse trabalho que faltou uma escala negativa, porque houve um desistente. Então, se você perguntasse para o cara de 0 a 10, quanto que você acha que foi? Eu acho que foi menos 5, mas não tem para ele falar que foi menos 5. Então, também tem que ter a escala negativa, né? Então, dentro desses resultados também fica essa dúvida. Qual a influência dos resultados dos voluntários, né, que não sentiram nada ou que desistiu? Né? Eu só vou dando uma passada aqui porque tem mais coisas para a gente... Você vai entrar na visão agora. Então aí tem das visões também, aí seguindo a mesma linha placebo, né? 0,5, 0,7 e 1. Que interessante esse. Só que a questão da visão também, ó, vale lembrar que ele está chegando aqui a 4, ó. E a gente está falando que o cara que tomou essa dose de 1 tomou aqueles 2 copinhos, metade, um cara de 70 quilos. É uma boa dose. É uma dose única, então, no 140. Só que era comprimido, né? Tá. Ele não sabia, né? Ele tomou o comprimido e bebeu água. Mas esse gráfico está interessante porque ele se cruza, né? Sim. Olha só, nos outros não. Sim. E a dose média parece que é bifásica ali, assim, né? Tipo, ele sai e Ó, eu coloquei percepção para tentar chegar naquele outro questionário. Só que aí também, ó, eu acredito que eles são parecidos, porque aqui ele está falando em 2, aqui ele está falando em 5, ó. A outra escala vai até 4, essa vai até 10. Profissionalmente. Mas aí responde um pouco, de forma geral, as visões não foram fortes. Foram boas, ó. Se você pensar na dose de 0,75, que eu acredito que é uma dose aproximada do que a gente costuma tomar. Ele está falando de visão 3. Quem que estava questionando outro dia aí, que não estava batendo miração? Tem que tomar mais. Eu sempre tenho uma sensação. Eu já tomei copão, tá? Mas assim, Fábio, só vamos lá. Eu acho que isso tem muito a ver também, às vezes, com cada pessoa. Porque tem pessoas que têm mais aptidão para ter miração, tem pessoas que têm menos aptidão. Abertura, né? Se a pessoa tem mais a visão aberta, ela é mais sensitiva. Tem pessoas que têm. Ela é mais, né, Exato, tem pessoas que têm mais mediunidade. É no centro que ela tem mais abertura. Exatamente. E acho que o tipo de ritual é, porque se você depender do ambiente. Não, mas às vezes no mesmo ambiente pessoas têm diferenças. Algumas pessoas entram mais no campo da telepatia, por exemplo. Outras pessoas vão para um campo da miração, outras vão para Aí eu pensei você em ambientes diferentes. Depende, Eu não, perguntei, mas por as exemplo, pessoas mesmo. Uma vez na força, porque não tinha direções, né? Quase não tinha. E ela respondeu que tem pessoas que precisam ver para crer e tem pessoas que não precisam. Pode ser uma coisa assim também, né? Que a pessoa precisa ver e outras pessoas não precisam. Ela já não sentiu que aquilo ali é real. Depende de direção. Se o cara está atrelado
respiração, começo da flor, borboleta. Tem muito a ver com a faculdade que está mais expandida em cada um. Na escala de bons efeitos, então o autor relata que comenta que vale ressaltar que os itens bons efeitos de satisfação na escala visual permaneceram elevados aos 240 minutos após a administração do medicamento ou da ayahuasca. Então significa que mesmo após a ayahuasca essa sensação de satisfação e de alguma coisa boa permaneceu, mesmo após o uso da ayahuasca ou o experimento talvez. Esse daqui é o que ele gostou, também vem no gráfico que vai seguindo até ao final. Isso daqui também é interessante, ó, porque para bons efeitos, ó, mesmo não tendo tanta admiração, eles sentiram que tinham uns efeitos bons, como também no de estar gostando. O efeito de se sentir meio embriagado. Então, ambos os efeitos somáticos e psíquicos atingiram o pico entre 60 e 120 minutos após a ingestão de drogas e gradualmente diminuíram para os níveis basais em aproximadamente 240 minutos. O efeito de estimulado, lembrando de novo aqui, ó, ele muda a escala aqui, então é no máximo 3,5, 4. O high eu acredito que seria a força, né? Então ele falou que chegou na força nesse 7, mais ou menos, 100 minutos, entre 100 e 60 minutos. É alguma coisa que está comum e que os gráficos têm um padrão, né? Da dose dependente. Tem um padrão. Das variáveis discutidas aqui, isso se reduziu em todas as variáveis aí. Sim. Então, a tolerabilidade, esses questionários poderiam servir como uma base para determinar a dose baixa, média ou alta. Então, nesse caso, eles sabiam a dosagem, mas assim, será que a gente pode confiar num questionário desse? E, por exemplo, você pega lá numa cerimônia, tem 20 pessoas, você pede para as pessoas responderem de 0 a 10 qual a força que eles acharam, e você fala, ó, essa medicina aqui, vamos dizer que caiu em 7, essa medicina é 7 para 1. E daí depende de quantas medicinas ela experimenta. Sim, mas aí você tem uma média. Tem as variáveis, concordo, tem as variáveis. Mas aí você tem que ter alguma base para falar, olha, essa medicina é mais forte ou não. Essa proporção que eles usam aí de 7 para 1, 5 para 1, 10 para 1, é reduzimento, mas ele é mais comercial do que científico. Porque depende da quantidade para colocar. Posso colocar 150 gramas de jagude, 150 chacrona, 300 ml da água, ferver e tirar 5 vezes, que vai ser um 5 para 1. Só se eu colocar 300 de jagude, 450 de chacrona, 300 na água e ferver 5 vezes, vai ser 5 para 1 igual. Então depende do quê? Da proporção de planta mesmo. Então, às vezes, eu vou 7 para 1. Mas é uma receita, né? A receita varia de lugar para lugar. É isso que a gente está falando. O chipico faz um jeito, o sulimone faz outro. Não tem padrão. Deve ter diferença também, por exemplo, dos nutrientes, né? Até do do ambiente, solo também. quanto que ele pode Tem as espécies, também as espécies de jagude, as espécies de raiz diferentes, chacrona diferente, jagude. Mas isso é real, o estado nutricional da planta determina o quanto de metabólico secundário ela produz. Se não tiver condições boas, ela não produz. Vai resolver na casa de nutrição. As variáveis cardiovasculares, medidas de tolerabilidade foram usadas as variáveis cardiovasculares. A pressão arterial sistólica e diastólica e a frequência cardíaca foram medidas imediatamente antes da administração, e daí em todos aqueles períodos que a pessoa tinha que responder o questionário, eles também mediam a pressão cardíaca delas. Então, alguns comentários: todas as 3 doses de ayahuasca produziram aumentos na pressão arterial sistólica e diastólica quando comparados ao placebo. As alterações não foram estatisticamente significativas, a frequência cardíaca foi pouco afetada pela ayahuasca. 2 voluntários apresentaram valores de diastólica esporádicos entre 91 e 93 milímetros de mercúrio após as doses médias e altas, que duraram entre 15 e 30 minutos.
Essa questão das cardiovasculares, eu acredito era porque ele fazia com o DMT intravenoso. Então davam variações maiores e mais constantes, porque o período do DMT intravenoso é menor. Então ele conseguia medir, então ele utilizou isso daí mais como uma forma de comparar os resultados, mas como não foi significativo, ele não comparou muito com os resultados. Isso bate muito com outros resultados, né? Sobe pouca pressão, mas sempre coisa pouca. Mas a Na experiência de vocês, medida o período todo período do todo. processo. na experiência de vocês, alguém já viu alguém com taquicardia realmente elevada, ou pressão que é elevada, tem que ser retirado A para pressão isso? que baixa mais. Baixa. Eu estou intensamente, uma viagem intensa, eu esqueci Baixa. de respirar, de falar para baixo, vai tudo lá para baixo. Eu acho que baixa. A Mais respiração vai em 1 minuto, a respiração vai para 1 minuto, chega. acho que isso tem mais a ver com ansiedade, com medo, né? Agora, essas pessoas eram saudáveis, né? Então, eu não sei, assim, ó, eu estava olhando aqui, o máximo de sistólica, pelo gráfico que tem aqui, é 15. Isso não é pouco, se você pensar que o indivíduo saudável vai estar em 12 ou 120. Se um indivíduo hipertenso, ele pode, isso é bem descrito, esses efeitos. E, na verdade, a gente não sabe que a gente não vê a PA das pessoas, porque a gente avalia que a pessoa está passando mal, então a gente infere que realmente a pressão está mais baixa, mas isso é uma coisa que sempre me preocupa, eu sempre fico pensando isso, tá? Se a gente está lá, é que de fato assim, os estudos que tiveram, isso não fez uma diferença quando você pega a população geral, mas um indivíduo ele pode ter um pico hipertensivo, enfim, isso é uma preocupação sim. Uma outra preocupação. Que é uma questão bem grave, ele baixa demais o metabolismo do fígado, né? E às vezes você pergunta lá para a pessoa, você tem problema de fígado? Não. Às vezes a pessoa não sabe. Tudo bem, pode não ser crônico, mas... Uma outra preocupação é pessoas que talvez tomem antidepressivos, né? Não sei se faz orientação ou não para evitar. Que também antidepressivos também tem serotonina alta, DMT mimetiza e pode ter uma crise hipertensiva, talvez por excesso de monaminas. Que tem no medicamento e tem no ayahuasca. Talvez esse é um caso mais... vai ficar mais atento, talvez. Mas a gente podia colocar no nosso estudo lá uma pressão, verificar a pressão. Isso é legal. Eu sei porque eu tô meio analítico assim, né? Que eu tô assim, prestar atenção. Eu sinto que baixa. Então, os efeitos disfóricos somáticos, ele tirou algumas respostas que eu havia comentado dos questionários, né? E alguns que foram reportados pelos próprios participantes, né? Então tem, por exemplo, aqui, o corpo sente diferente, o placebo. Um disse que o corpo estava diferente. Com 0,5, 5 pessoas de 6. Essa daqui tem essa dúvida, porque de 5 de 6, um não sentiu nada. Então teria que ser 5 de 5, talvez, né? Não sei. De 0 a 75 foi aquele que teve um que não gostou da experiência. E de 1 são 5. Daí aqui ele excluiu realmente aquela pessoa que abandonou na dose média. Então tem náusea, mudanças na temperatura do corpo, sentindo uma eletricidade no corpo, sentindo um distúrbio no estômago, sentindo as mãos tremer, eclipse. Fábio, ali na náusea, olha que interessante, com dose maior, geralmente o cara passa menos mal. Por isso, né? Pessoas, Ele não tem que ficar. 6 pessoas, 6 e não tinham 5. Eu quase nunca não dá pra segurar o negócio atrás. não, é que aí o que significa que das 5 pessoas, 3 tiveram náusea. E na dose média, 5 pessoas tiveram náusea. Mas, por lógica, você imagina que a maior parte das pessoas, todo mundo vai ter náusea com a dose maior, não foi isso que aconteceu. Aqui da náusea tem que lembrar que um não sentiu nada. Então é 5 de 4. Agora também tem uma coisa, né? Porque eles tomaram 4 semanas seguidas, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, o cara já tá mais calibrado, né? Então, devia ter feito você também. Devia ter feito misturado, Seria melhor. Isso aí tem Em todos os casos. porque tinha um cara que só tinha tomado 2 vezes antes, né? Só no estudo ele tomou 3. Tomou mais no estudo que já tinha tomado antes a vida toda. Então tem
poder ter uma adaptação. É melhor que misturar tivesse tudo. meio que ao mesmo tempo, né? Ou no meio ponto, de uso, alguns né? tomar 0,5, outros tomar 1, outros 0,7, fica tudo misturado realmente para tirar esse fator, mais um viés que tem. Desculpa, agora que eu vi aqui tem náusea e aqui tem vômito. Vômito só o cara na dose alta. Mas aí mudou então. Mas assim, ó, o incômodo no estômago é mais na dose média. Distúrbio no estômago, que é o 5, é mais na dose média. Mas lembra que tinha mais uma pessoa não conta isso. Essa daqui seria a urgência dos intestinos, ó. Mas tem distúrbio no estômago também ali, né? Sim. Assim, Vou passar um pouquinho mais rápido por causa do tempo, tá? E daí eu só coloquei aqui que isso daqui também é de interesse nosso, né? Seria interessante marcar em quais períodos os efeitos disfóricos somáticos ocorreram. Se ocorre mais no início, mais no final, a gente sabe que é variado, mas seria interessante saber. uma média. Daí teve os relatórios verbais. Os primeiros efeitos observados pelos voluntários foram modificações somáticas. Sensações de queimação no estômago, sensações de formigamento, alterações na percepção da temperatura corporal, sensibilidade da pele e náusea leve. O início dos efeitos psíquicos foi geralmente súbito e intenso. Os voluntários relataram um certo grau de ansiedade ou medo nessa fase inicial, diminuindo com o tempo. A imagem visual era característica e dose dependente. As imagens e modificações visuais não persistiram ao longo do tempo de toda a experiência, mas usualmente iam e vinham em ondas. Esses efeitos variaram de aumentos no brilho e na nitidez de um objeto ou como vibrações no campo visual. Há padrões que se movem rapidamente e cenas que eram visíveis com os olhos fechados ou abertos nas doses médias e altas. Alterações na percepção auditiva também foram relatadas e mostraram um efeito dose dependente. A audição foi percebida como melhorada, com sons cada vez mais claros e distintos. Fábio, o que eles consideram mesmo dose dependente? A dose baixa teve X de sensações, a dose média X mais 2 e a dose alta X mais 4. Dose dependente. Embora infrequentes, fenômenos auditivos transitórios foram relatados em alguns indivíduos nas 3 doses. Processos de pensamentos também foram modificados. Os voluntários relataram um maior pensar, que geralmente estava relacionado com fatores psicológicos pessoais. Eu botei no Google Translate, tem uns erros aí, gente. Tô vendo só agora. Esses pensamentos foram experimentados com uma nova visão das preocupações pessoais. À medida que as doses aumentavam, as reações emocionais eram intensificadas, com os voluntários experimentando sentimentos de felicidade, tristeza, admiração, espanto e às vezes simultaneamente contraditórios. Nas doses médias e altas, os voluntários concordaram com a similaridade da experiência ensonhada. Memórias estavam presentes, principalmente relacionadas a assuntos pessoais recentes. O senso de si e a passagem do tempo foram profundamente afetados pelas doses médias e altas. Enquanto as sensações de proximidade com os outros, a felicidade e a euforia eram semelhantes nas doses médias e altas. Sensações de distanciamento do corpo, união com o universo e caos eram mais frequentemente relatadas com doses médias e altas. Esse do tempo é muito legal, hein, cara? Esse do tempo é muito legal, cara. Outra vez, tomei, né, e Geraldinho, você lembra aquele dia? Parece que passou assim, demorou muito, assim, a gente tomou 1h da manhã. Aí era 3 horas da manhã, mas assim, a gente já tinha trabalhado muito, assim. Aí chegou às 3, aí o Geraldinho, não, mas 3, sei o que, ele falou, não, mas agora vai passar rápido, você vai ver, não sei o que. E quando a gente viu, daí já era 6, já tinha passado. Parece que 1 hora, demora 5 dias, 5 horas, muito relativo, cara. Muito relativo. Uma experiência que eu tive que uma pessoa que estava do meu lado saiu para buscar um negócio e quando a pessoa voltou,
eu briguei com elas, eu falei, por que você desistiu da vivência? Por que você saiu no começo e deixou eu sozinha, que era a primeira vez que eu ia tomar, você sabe que eu fui buscar um lacinho de cabelo e voltei. E pra mim, ela me abandonou a vivência inteira. Os efeitos cardiovasculares observados foram mais leves do que os relacionados com a DMT intravenosa. Eu tô falando da discussão, eu fiz um resumo ali porque ele fala muito, comparando os resultados deles com os resultados que existiam na época, que eram resultados mais relacionados com a DMT intravenosa. A ayahuasca parecia induzir mais efeitos somáticos disfóricos do que o DMT intravenoso. Esses efeitos podem ser atribuídos às beta-carbolinas. Então, essa questão que ele, na discussão do trabalho, ele fica mais nisso, então eu não trouxe muito em relação à discussão. Viu, Fábio? Aí está comparando a ayahuasca com o DMT injetado. É porque na época não tinha um trabalho com DMT injetado, daí intravenoso, né? Mas então no geral, não existiam tantos trabalhos com doses. No geral, a alteração cardiovascular é muito pequena, em ambos os casos. Elas são irregulares, mas ele não tem nada, como se diz, relevante a ponto de você falar, isso é significativo, estatisticamente. Em ambos os casos. Mas teve variações, mas não significativo, ele tem que somar todo e falar, isso acontece com todo mundo. Ele não está falando que não acontece. Sim. Daí a conclusão do trabalho, a ayahuasca induziu um estado modificado de consciência, no qual efeitos estimulantes e psicodélicos estavam presentes e aumentaram de uma maneira dependente à dose. Os voluntários experimentaram modificações no processo de percepção e pensamento, como pensamentos rápidos, visões e recordações de eventos recentes, frequentemente com um conteúdo emocional acentuado. A ayahuasca foi administrada com segurança aos voluntários desse estudo e seus efeitos foram considerados agradáveis e desejáveis, com exceção... Eu falei, nossa, o cara vacilou agora. De um voluntário que experimentou um estado disfórico que foi caracterizado por desorientação transitória e ansiedade. No entanto, essa reação adversa provavelmente estava relacionada à inexperiência limitada daquele voluntário com o chá. A natureza da experiência produzida pela ayahuasca assemelhava-se à do DMT intravenoso, embora fosse menos intensa, de mais longa duração e exibia uma maior variedade de efeitos somáticos disfóricos, são os efeitos do corpo. Ações moderadas na pressão arterial e frequência cardíaca foram encontradas e não foram observadas alterações clinicamente relevantes no parâmetro bioquímico após qualquer uma das sessões experimentais. Viu, Fábio? Aí tá falando ayahuasca, mas na verdade o cara tomou comprimido, né? Não, a ayahuasca liofilizada e desidratada. Ah, tá. Mas não o chá. É o chá em comprimido. Mas é um caso. Concentrada, né? Compactada. Já tudo. Entendi. Chá sólido. Aí eu faço as minhas considerações, que é, como o trabalho fala sobre subjetividade e tolerabilidade, esse método subjetivo para avaliar a dose da ayahuasca. Então, ele tinha a oportunidade ali de mostrar alguma coisa. E, por exemplo, o trabalho que ele fez agora em 2018, teoricamente, com os instrumentos que ele utilizou nessa pesquisa, ele não consegue comparar com a pesquisa atual, porque ele não usou os mesmos instrumentos. Então, essa questão subjetiva, ele poderia falar de alguma forma para os trabalhos futuros de, olha, vamos começar a utilizar isso. Então, parte do que eu havia comentado desde o início com o professor Nascimento, que eu sou o cara do questionário, né? Daí eu gosto desses questionários. Então, assim, ele poderia ter feito uma proposta. Dessa proposta para os grupos ayahuasqueiros poderia ajudar em algum sentido, porque hoje a gente tem muito pouco instrumento assim, para coleta de dados, né? E a tolerabilidade, ele fala sobre essa tolerância, só que ele excluiu duas pessoas, né? Que na dose baixa um voluntário não sentiu nada, então ele poderia ter explorado um pouquinho melhor essa questão de falar, olha só, tem gente que não sente nada, né? E na dose média foi muito forte para uma pessoa. Então, quando ele fala que foi tolerável, eu não sei em qual sentido, porque a gente está falando de 6 pessoas, 2 pessoas desse grupo sentiram coisas totalmente opostas, né?
Então ele poderia ter explorado um pouquinho mais em Isso que relação a as isso. doses nem eram tão diferentes assim, né? E não eram tão diferentes. O Fábio, Mas como é um primeiro trabalho, eu gostei muito do trabalho. A gente está falando de um primeiro trabalho questionando. É bem completo. Você acha que de repente ele não pôde comparar esses resultados aí com o trabalho mais atual? Porque provavelmente ele abandonou aquela escala louca lá de 500 porque ele percebeu que talvez não tivesse sentido fazer aquilo. É que eu gostei da escala visual dele. Se ele tivesse mantido a escala visual, e principalmente a escala visual, talvez o único comentário que eu faria é ter a escala negativa também, não só positiva, negativa, porque você pode falar assim, você teve um bom efeito? Pô, o cara pode falar. Por exemplo, essa pessoa na dose média, ela não gostou, mas não tem uma escala negativa, ela tem que colocar de 0 a 10. Ela coloca 0. E as perguntas que ele fazia quando ele apresentava lá essa escala visual eram as mesmas? Ou... Eram as mesmas. Eram as mesmas. Eram as mesmas. Para todos os... Eram essas aqui, né? Mas eram as mesmas do outro questionário? Não era do meu outro Ele questionário. avaliava outras coisas. Outras coisas. Até tinha, né? Como por exemplo intensidade, qualquer efeito, que eu tentei fazer uma correlação. Ele utilizou o outro questionário porque já era um questionário validado, né? Esse, como é uma escala visual e não foi testado, ele utilizou como... Ele que criou? Eu acho que sim. Acho que sim. É porque a gente não Mas por entende exemplo, nada dessas escalas, por que ele colocaria numa escala de ayahuasca embriagada? Mas ele criou, né? Para dar esse efeito da pessoa, dele poder relatar, né, que durante a experiência a pessoa se sente tonta, se sente mal, com náusea. Então daí ele usou o termo embriagado. Eu acredito. Né? Eu acho que é aquele momento que a pessoa está bem desdobrada mesmo também, né? Que ela perde um pouco daquela conexão com o físico, mesmo que ela dá uma esquecida do corpo físico e entra na parte mais psicológica. As escalas são interessantes, né? Às vezes você tem alguma sensação que você não consegue descrever, mas aí você vê o jeito que a escala coloca e você fala, aquilo se parece com isso. A gente aqui não conhece as escalas. Né? Então, mas eu acho que a tua colocação cai numa colocação que eu queria trazer em relação ao caráter e natureza da pesquisa, né? A gente vive hoje, na verdade, uma discussão muito grande de duas naturezas científicas muito grandes. Na área da saúde, isso está entrando muito forte, que são pesquisas de natureza qualitativas e pesquisas de natureza quantitativas, né? E há muitas, justamente porque está rolando, como fala, se não me atrevo a falar, esse sincretismo, né? Está rolando muitos estudos e isso abriu brechas e possibilidades de fazer uma intervenção em muitas áreas da realidade da sociedade nossa. Eu creio que o meu entendimento é que as pesquisas com a ayahuasca seriam uma desses limites do meio científico que está exigindo da gente repensar e começar a discutir metodologia científica dessas naturezas, né? Então, o que a gente vive hoje, dentro do meu entendimento, é justamente, acho que, tentativas de conseguir evidenciar coisas que ainda eu acho que a gente ainda está errando, que são de naturezas muito subjetivas, muito de origem muito psicológicas e que têm, por consequência, a exigência de uso de ferramentas qualitativas. Só que daí que a gente cai. Ferramentas qualitativas para a gente hoje são muito pobres. A minha experiência científica, por exemplo, foi com o Siddhartha, que a gente ouviu um cara no capa da neurociência que a gente tem, uma fantástica experiência nossa com ele, que ele falou de metodologias de análise de discurso, que eles analisam quantas as palavras se repetem em uma determinada conversa, então é a resposta, né? Porque justamente a tua colocação traz pra gente esse questionamento. Pô, tô colocando embriagado, na verdade é a tentativa de quantificar uma experiência subjetiva, mas eu já imputo na pessoa um significado para a experiência que ela recebeu. E que talvez nunca a gente não é a mesma coisa do que embriagado, porque embriagado para mim pode ser uma sensação e para você e embriagado para você pode ser uma outra sensação, né? Ela pode ser agradável, ela pode ser ruim, por exemplo, estar embriagado, né? Então, o que eu acho que a gente vive hoje é justamente uma necessidade, até faço a provocação para quem está na área aí, de quando for construir as ferramentas, que acho que é uma necessidade que a gente vai ter, de construir essas ferramentas, de pensar essa natureza da pesquisa. Porque eu acho que é uma pesquisa que não tinha nada, estava no começo, nos primeiros estudos, mas a gente está no momento que é necessário começar a entender o
que eu estou estudando é quantitativo, é qualitativo e quais são as variáveis que há uma certa mistura dessas duas áreas. E aí é que o bicho pega, né? Porque de fato o estudo ele acaba sendo um estudo que, por mais que as conclusões sejam boas, alguns fatos sejam muito benéficos ou importantes para a gente, fica um pouco, dá uma sensação de falta de objetividade do estudo, que há uma certa linha, né? Tá, ponderando o contexto da pesquisa mesmo assim. Mas acho que a gente está nessa fase de pensar essas ferramentas, voltando a essa discussão qualitativa, quantitativa, e considerar que ainda não temos ferramentas para pesquisar qualitativamente as coisas. O que eu vejo é, toda vez que a gente tenta quantificar questões de naturezas qualitativas, não fica legal. Isso para mim está ficando bem claro. Assim, né? Rafa, essas escalas tem uma questão também que é assim, ó, a escala ela é elaborada e ela é feita em inglês. Para você usar aqui, você tem que inclusive validar. O Fábio sabe bem, melhor que eu até isso. Você faz a tradução, depois você aplica de novo, você aplica para um outro até... E muitas das vezes não se usa um termo só, você descreve ali, sensação tal, assim, 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 ou assado. Porque de fato, não tem... Agora, eu pessoalmente acho assim, existe um limite. Tem algumas coisas que existem que tem um limite, não tem jeito. Você não vai conseguir... Então, a gente fica com essa ansiedade que a gente quer o número, quer a objetividade, mas em algumas situações... Mas é que eu acho que a pesquisa com a ayahuasca tem muitas condições que são qualitativas e muitas que são quantitativas. Por exemplo, o estudo relacionado à dose, a discussão que foi super legal, mas temos que estudar a dose. Com todas as variáveis, com todas as heterogeneidades que tem, mas temos que estudar dose. Né? Mas, por exemplo, uma coisa que a gente tem no grupo de pessoas com canabinoides, uma surpresa para a gente é a questão da microdose. A gente viu que está o mundo inteiro agora tratando da microdose, que é uma coisa que foi nova, entendeu? Então, o próprio efeito dos canabinoides é dose dependente, mas não é uma dose dependente linear, entendeu? Mas é dose dependente. Então, aí, a gente está, de fato, eu não sei se limites, mas fronteiras, eu diria. A gente está trabalhando com fronteiras. O limite provavelmente tem da ciência mesmo. Mas a ciência a gente constitui. Se a gente se abre para explicações de ordens, com todo respeito à pessoa, nunca cheguei, mas de ordens de idealizadas, de crenças, de religião, de pensamentos, de uma subjetividade ou metafísica, a gente tem que aceitar que a ciência também pode se extravasar nos seus próprios métodos, né? A gente não tem outra alternativa, na verdade, né? Ou se negar, estudar isso daí, porque acho que não é o caso. Né? Uma das coisas aqui que, às vezes, o pessoal que me conhece, assim, eu comento, porque, assim, se a gente está falando como as meninas estão fazendo o trabalho da ressignificação, o quão é importante você entrar numa viagem meio psicodélica para você ressignificar a sua dor. Então, assim, o que eu vejo hoje que não é tão necessário é que a gente está num grupo aqui de ayahuasqueiro que gosta de viajar, entendeu? Mas se a gente pensar numa terapia, né, daí você não precisa viajar tanto. Então, daí essa questão numérica é menos importante e a qualitativa é muito mais importante. Então, se a gente tivesse um instrumento qualitativo hoje, talvez dando essa dose até mais baixa do que 0,5, a gente já teria uma dose terapêutica. Segura. Se diz lá, tem essa questão mesmo, doses mais baixas, tem menos visão. Trabalho, né? Tem menos visão. Então a primeira vez é melhor dar uma dose mais baixa. Dá menos mesmo, quer dizer, depende da pessoa, né? Mudar a velocidade do pensamento, né? A absorção da informação já é o suficiente no começo. Mas depende de cada pessoa, depende de cada trabalho, depende de cada intenção. Agora, é pouca coisa nessa que eu estudo com 6 pessoas, você vai dizer que tem toleração. Tá fazendo um vídeo agora que eu faço para ele. Eu já estou achando que a sala aqui já é um laboratório. Eu já fico pensando que eu vou dar uma escala para cada um, né? Aí eu queria encerrar, mas aí queria pedir aí, acho que tem o Natan, tem a Lu, Rabi saiu, tem mais o pessoal aqui. Se quiser falar uma palavra do espaço e do trabalho, Geraldo também, fiquem à vontade. Sei que tem um pessoal que às vezes convida, sei que tem pessoal aqui que gosta de tomar também, às vezes não vai. Tem gente que nunca tomou. Tem gente que nunca tomou. Tá, tem espaço aqui em Foz, né? Eu acho que não tem espaço porque a gente tem um grupo aqui, que a Lu faz parte, de fato, né? Então, que é a semente, que é a Sociedade de Estudos de Medicinas Naturais e Tradições Espirituais.
tá? A gente não tem um lugar fixo para nossa grava, a gente sempre abre um lugarzinho aí. Quem tiver interesse em entrar no grupo de estudo para participar das próximas reuniões, só passar o contato pessoal. E só para dizer também do Gaia também, né, que eu faço parte também com o Rabi, com o Fábio e tal, e a gente tem tido umas experiências assim de tomar também a medicina às vezes também junto com mais um sol semente e tal, e é uma maneira, professor, de tomar também sem dogma, assim, a gente incentiva a não ter esse dogma religioso e tal, de tentar tomar para realmente autoconsciência, autoconhecimento, meditação, sem misturar. Cada um com a sua. Também tem. Cada um com a sua crença. Cada um com a sua verdade. Cada um com a sua verdade. Sim. Bom, eu tenho um centro ayahuasqueiro que chama Encantos da Floresta, fica no meu bairro Jardim Panorama. A gente vai ter trabalho sexta e sábado. Quem quiser conhecer também, é convidado. Mas você pegava contato. Bom, eu quero agradecer também todos aí pelo Fábio. Uma coisa legal disso, a ayahuasca entra, eu vejo não, todo mundo sabe, dentro de um renascimento da medicina psicodélica que está acontecendo. Então, até os anos 50 existia muita medicina psicodélica, estudando anfetaminas, o mundo estudava LSD. E quando vem a proibição da guerra às drogas, né, toda a pesquisa também se desmancha. E uma tendência, uma possibilidade é, não só a psiquiatria, mas a psiquiatria, a psicodelia, não só a ayahuasca, mas outras substâncias, né? E em termos de ayahuasca, na América do Sul e o Brasil são vanguarda, que está aqui, não é ilegal. E até como o professor Siddhartha Ribeiro fala, a gente tem que aproveitar isso, que daqui a pouco os caras vão passar à nossa frente. Então o Brasil tem um mundo de possibilidades, um diamante na mão em termos de pesquisa e psiquiatria. Vários grupos estão se destacando, estão começando. E a gente tem que olhar muito para isso mesmo, mas tudo isso talvez muito passa para chegar à medicina, chegar ao medicamento, a um procedimento, na verdade, a questão de dose, né? A dose é essencial, a dose são coisas dose dependentes, então tem muito estudo ainda para avaliar em relação a isso, talvez microdoses, talvez doses para outras coisas, enfim, então, para chegar na medicina, para chegar num efeito que possa ser usado pela academia, tem que ter algum padrão. Algum padrão passa por pesquisa básica, em dose, em efeito, em ambiente, enfim. Então tem muito caminho para ser levado. Mas o Brasil hoje junto com esses espanhóis, que esse artigo é do espanhol, são espanhóis lá de Barcelona que usam, têm contato com brasileiros, mas hoje, alguns anos atrás, eles eram top muito nisso. Hoje o Brasil já é referência e faz parte da gente pesquisar isso para tentar levar isso, que realmente é um diamante. E em termos de psiquiatria, faz 30 anos que nada surge novo de medicamento e procedimentos, né? E os psicodélicos devem ser algo novo que deve estar surgindo aí no tempo. Gente, então eu agradeço a presença de todos, aí, a paciência, a oportunidade. Gratidão.